Para o 9, a preguiça não é necessariamente a preguiça do corpo no sentido de não ter um emprego ou dormir até o meio-dia. 9 muitas vezes têm 2 empregos e se gabam de ter muita energia física. Fazem muito, mas têm bloqueios em sua capacidade de perceber um curso correto de ação e de ficar no rumo sem se desviar por coisas não essenciais. Sempre há um monte de coisas me atrapalhando a fazer o que eu quero realmente fazer. Minha mente parece uma sala de desordem, cheia de caixas, estofadas de lembretes e memorandos. Fico correndo entre essas pilhas, tentando fazer um pouco de cada coisa, antes que uma delas despenque em cima de mim. Quem me olha de fora pensa que não estou fazendo nada, mas isso porque fico correndo entre essas pilhas intermináveis de serviços. Eu sempre soube que tenho enormes reservas de energia, porque há dias em que sei o que devo fazer e nada me impede de chegar lá. Uma vez, tive uma experiência fabulosa. Foi como se eu me transformasse diretamente em ação. Foi num acidente inusitado, em que uma pedra enorme caiu na estrada depois que nós passamos. Eu sabia que o outro carro ia fazer aquela mesma curva e ia se despedaçar naquela pedra. E sem pensar no que eu fazia, saí, voltei correndo pela estrada e empurrei a pedra para fora da pista. Não sei como conseguir mover tamanho peso, mas aconteceu. Esse incidente é um dos marcos da minha vida, porque no meu desespero, a rocha e eu éramos uma coisa só, e tudo o que eu tive de fazer foi me mover. 9 tendem a absorver a identidade do grupo, do ambiente ou das pessoas significativas com quem se relacionem. Num nível psicológico, há uma necessidade de identificação com desejos alheios como forma de estar incluídos no grupo e como compensação por se esquecerem de prestar atenção ao próprio eu. Sem um grupo ou parceiro com quem se relacionar, 9 sofrem com sua própria apatia interior e acusam uma sensação de vale a pena? Se é isso para mim, então a vida não tem sentido. Se um 9 forma um relacionamento pelo desejo de fundir a atenção com um parceiro ideal, que então se torna razão de vida, a característica mental superior do amor, na verdade, não está presente nesse relacionamento. 9 podem incorporar e assumir a vida do parceiro como sua, mas a verdadeira mensagem é: por favor, não me abandone, e eu não irei contra você. Como no amor, 9 são capazes de se entregar totalmente. São também vulneráveis a terríveis sentimentos de ciúme e desespero, como se o seu próprio ser fosse ameaçado pela perda de alguém que é percebido como parte de si mesmos. Em seu aspecto elevado, o amor tem menos a ver com uma reação emocional do que com um direcionamento específico da atenção, que requer um ponto de referência dentro do eu, a partir do qual o ser amado possa ser abrangido. A tarefa é aprender a reconhecer a diferença entre perder um ponto de referência pessoal e, portanto, ser dominado pelos desejos e sentimentos de outras pessoas e poder sentir a condição alheia e, ao mesmo tempo, perceber o eu. 9 têm o potencial de amar incondicionalmente, no sentido de que têm o hábito permanente de perceber os outros através de seu próprio corpo. Seu hábito é o de sentir os outros dentro de si mesmos, sem o desejo de controlar ou de fazer as outras pessoas mudar. Os subtipos psicológicos representam preocupações que mediadores desenvolveram durante a infância, como meio de substituir desejos reais por substitutos compensatórios. Essa substituição amortece o ressurgimento da ansiedade que a criança sentiu quando seus desejos pessoais foram ignorados por adultos, cujas prioridades eram outras. Para 9, a união é o desejo de se fundir por inteiro com um companheiro.
Essa preocupação também pode se estender a um desejo absorvente de se unir ao divino. Quando encontro pessoas, tenho a sensação de reconhecer diversas informações ao mesmo tempo. Fico tão atraída por todos os níveis do que elas estão dizendo e por todas as maneiras como estão reagindo, que as palavras realmente ditas parecem quase sem importância. Nos relacionamentos íntimos, a sensação de união com meu marido ficou tão forte que é através dele que sinto as recompensas de minhas próprias realizações. Por mim mesma, sou insensível ao prazer das coisas que faço, mas sou capaz de sentir as reações dele dentro de mim. Quando ele se sente bem comigo, percebo o meu próprio prazer através dele. 9 são totalmente avessos a se unir a grupos, ou gostam de passar tempo com grupos sociais, tais como clubes de atividades especiais e com amigos. Há uma atração pela energia de pessoas fazendo alguma coisa juntos, o que não só garante uma distração agradável, mas também provê um fundo permanente de energia, no qual 9 podem imergir e do qual podem emergir. Eis o depoimento de um 9 que gosta de participar. Quando menino, fui campeão de boliche. Formei equipes para quase todas as noites e tive uma participação ativa com elas. Curioso é que, embora eu praticasse várias horas por semana, para aperfeiçoar meu estilo, vibrava menos com a vitória do que com a camaradagem e com a sensação de ser levado pelo entusiasmo dos times. 9 têm o hábito de substituir desejos essenciais por sucedâneos, não essenciais, tais como comida em excesso, muita TV, muitas novelas ou romances, hobbies e interesses elaborados. O apetite também se estende à coleta de quantidades enormes de informação sobre uma ocupação secundária. Eu estava escrevendo um artigo, e a publicação desse artigo era muito importante para mim. A máquina de escrever ficava de frente para o nosso quintal, e isso desencadeou uma série incontrolável de eventos. Quando eu me sentava para trabalhar, eu me distraía pensando na necessidade de achar um ponto de vista em que me concentrar. Então comprei livros de jardinagem, fiz tabelas detalhadas para cada estação, para que houvesse uma constante rotação de cores. Organizei um comitê em nosso quarteirão para a compra de plantas e arbustos coletivamente. Cavuquei e plantei todo o quintal, e nisso perdi 3 meses destinados ao meu artigo. Mediadores precisam identificar os momentos em que começam a dormir. Neste contexto, dormir significa desviar a atenção de uma autêntica prioridade pessoal para um pensamento obsessivo ou para uma atividade não essencial. É frequente 9 iniciarem terapia ou começarem uma prática de meditação por ter se desorientado com um compromisso importante, ou por ter tido um episódio de abuso de álcool, comida ou drogas. Apresentações típicas são depressão, à medida que as atividades não essenciais alcançam um ponto de paralisação, ou afloramento da raiva. 9 devem perceber sua capacidade de agir pela força do hábito enquanto estão adormecidos. Um 9 adormecido é capaz de seccionar a atenção suficiente apenas para aparentar que está totalmente presente a uma conversa ou numa sessão de terapia, mas ao mesmo tempo está amortecendo o que ouve. Como criaturas de hábitos, 9 tendem a assumir a coloração do ambiente onde se encontram. Transformações podem ocorrer mais facilmente com uma mudança de ambiente com esforços metódicos e ritmados para a formação de novos hábitos. Ansiosos por achar uma identidade, 9 respondem bem a um apoio estruturado, tal como um programa reforçado pela evidência tangível de sucesso e pelo entusiasmo de amigos. O apoio deve ser oferecido incondicionalmente, a fim de evitar a questão de dever obedecer aos outros
ou rebelar-se contra os outros. 9 podem se ajudar achando um meio de obter aprovação alheia para uma posição pessoal e de estabelecer uma estrutura para efetivar essa posição, notando os momentos em que outra pessoa se torna um referencial para decisões. Concordo com ela ou discordo dela? Notando os momentos em que uma obsessão pelos prós e pelos contras de uma decisão tiver substituído os sentimentos e o desejo verdadeiros, usando estrategicamente prazos e datas limites, estruturando projetos como forma de se concentrar nas metas. Identificando os momentos em que opiniões pessoais estão sendo retidas, expressando opiniões próprias, aprendendo a terminar projetos sem se distrair com outras coisas, concentrando-se nos sentimentos que precedem os desvios da atenção para substitutos não essenciais, tais como comida ou TV. Observar esses sentimentos quando ocorrem em vez de ir buscar substitutos. Pedindo opções. 9 sabem facilmente o que não querem e, por um processo de eliminação, chegam às suas preferências. Exercitando-se na representação de posições alheias para depois representarem sua própria posição, como se fossem outra pessoa, aprendendo a estabelecer limites de tempo e de comprometimento, quando a atenção se desvia para coisas não essenciais, concentrando-se no próximo passo imediato e não na meta final. A meta final vai parecer volumosa demais para ser abordada, percebendo que se tornam teimosos quando pressionados, expressando a raiva através da imaginação, imaginar dizer ou fazer coisas que firam, até que diminua a carga da raiva. À medida que a atenção é afastada de coisas não essenciais, 9 acusam reações tal como as da lista seguinte. Em vez de vê-las como meramente neuróticas, elas podem ser consideradas sinais de progresso durante as transformações. À medida que as prioridades se concretizam, a raiva que foi expressa de formas passivo-agressivas, tais como fazendo teimosia ou reduzindo o ritmo, virá à tona. A raiva é a energia da transformação e pode ser cultivada a fim de tornar clara uma posição pessoal. O que 9 deveriam perceber? A dependência de fontes de ajuda e o desejo de não se separar. Culpa, tendo se deixado absorver tanto pelos desejos alheios que a culpa é dos outros quando as coisas saem errados. Obstinação, sentir-se pressionados por outros, indisposição para trazer à baila questões com fortes componentes emocionais. Resistência, o que força os outros a se mover primeiro. Ânsia por novos compromissos que suguem tempo e energia. Dessintonização, entrar e sair de conversas pensando em várias coisas de uma só vez. A necessidade de discriminar as verdadeiras decisões da tendência de deixar questões insignificantes ocupar obsessivamente a atenção. A necessidade de discriminar as verdadeiras metas do hábito, de estabelecer rotinas e agir mecanicamente. O entorpecimento, esperar até que as outras pessoas vão embora, esperar que passem conversas difíceis em vez de manifestar uma posição. Desejar que as negativas não declaradas permaneçam sem ser ditas. O desejo de não juntar todas as partes, o que exigiria uma posição definitiva. A necessidade de mais informações. A espera de uma explicação, a busca de ação de contenção. A esperança de que a coisa vá embora por si mesma. A ideia de que o trabalho já está feito, assim que uma prioridade mental tenha sido alcançada. Julgar o próprio eu pelas potencialidades e os outros pelos que eles efetivamente fazem. As coisas pendentes no trabalho. Sentir raiva e não querer ser cuidadoso. Produção mínima. O sentimento de que tarefas simples são fardos esmagadores, que é difícil começar, que há muito que fazer. De onde vou tirar energia? As tarefas exigem muitos esforços, o que leva
Há uma extrema sensibilidade a ter seus esforços ignorados, criticados ou desconsiderados. Temer riscos e mudanças. A acreditar que mudanças vão trazer mais sofrimento. Desviar a atenção do eu, introduzindo digressões nas conversas. Contando sagas muito longas sobre si mesmos e repetindo material antigo.